Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal podcast Os Notáveis. Lá no início eu sempre disse o seguinte, que era o meu objetivo levar um pouquinho de Brasília e de Minas ao mundo. Esse objetivo eu tenho conquistado. Porém, dentro do nosso podcast, a gente tem levado também pessoas notáveis que fazem a diferença na sociedade ao mundo e contando histórias de vida. Antes de falar do meu convidado de hoje, eu quero aqui agradecer a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, medicamentos e perfumaria, é claro, Drogaria Barbosa ali pertinho da prefeitura, bem no centro da cidade. Lembrando que a Drogaria Barbosa cobre qualquer oferta da concorrência. O WhatsApp é fácil, 99207-9819. Eu disse Drogaria Barbosa. MG Telecom. A MG Telecom tem internet boa, 100% fibra ótica. Instalação grátis, lembrando que sem contrato de fidelidade, hein? Conecte ao que é bom. Eu disse MG Telecom, em frente à rodoviária no centro de Brasília de Minas. Atendemos também em Ponto Chique, Campo Azul, Ibiaí, Cachoeira da Manteiga, Bom Jesus da Vereda. E tem promoção para você que deseja contratar fibra ótica, mas procura por um valor, né, bem acessível. A MG Telecom tem planos a partir de R$ 64,90. MG Telecom no centro da cidade, próximo à rodoviária. Eu não poderia deixar de falar também da Conecta Celular. É a melhor assistência técnica do Brasil. Conecta Celular, Fernando Almeida e, é claro, o assistente técnico Wagner. Eu costumo dizer que é o MacGyver. Ele é o cara, viu? O Wagner lá na Conecta Celular. Vou falar aqui, Conecta Celular na Josefina Palma 212B, bem no centro, conectacelular.com. E por falar em pessoas notáveis, hoje eu estou muito feliz, com uma grata honra que eu recebo aqui, o Dr. André Luiz Nobre. Eu posso dizer que ele é brasiliense, afinal, tem o título de cidadão honorário aqui de nossa querida Brasilinha. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Você é um médico que, vamos dizer assim, que cuida de um órgão muito importante. Não que os outros não sejam importantes, mas o coração, ele acho que é o motor, né, do nosso corpo. E vamos falar também da sua história. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, doutor André. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui hoje, representando aqui, né, a cidade de Brasília de Minas também, a cidade de Montes Claros, onde eu nasci. Sou cidadão honorário de Brasília de Minas. E é uma honra estar aqui com o Patrick, trazendo esse conhecimento aqui para você sobre uma parte diferente, né, do André, que vou falar um pouco sobre a minha vida, até chegar aí na medicina, na cardiologia. Mas vai ser um bate-papo bem legal, vocês vão gostar bastante. É uma honra estar aqui hoje com esse ícone aqui da comunicação da nossa região. Obrigado. Você é de Montes Claros? Isso, Patrick, eu nasci em Montes Claros, lá em 1984. O meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa. E eu cresci ali no Melo, né? A antiga Vila Antonieta. Uhum. Eu lembro da década de 80 ali, aquele bairro, se você lembra, na Rua do Mapa de Minas, descendo ali, era um bairro que tinha ruas de terra, né? Até que com o desenvolver, hoje ele está todo conectado com a cidade. Mas eu cresci ali jogando bola na rua, arrancando a cabeça do dedo ali, brincando de bicicleta. Então, assim, foi muito, muito legal a minha infância ali no Melo. Essa infância que eu também tive o prazer de viver, toda essa intensidade de jogar bola no campo, na rua de terra, coisas que dificilmente voltam, né? Porque hoje a juventude gosta da tecnologia, gosta de estar no celular, e quem viveu tudo isso sabe o quanto foi bom, né, doutor? Verdade. Eu queria perguntar o seguinte, a gente conversando fora do ar, você me relatou que teve um problema de saúde. Foi isso que despertou você a ter o desejo de ser médico ou não? Não, esse problema já foi um pouco depois. Eu formei em medicina no ano de 2000 e... Eu entrei para a faculdade, né, de medicina no ano de 2003, na Unimontes.
e eu formei no ano de 2008, né? E fiz cardiologia em Belo Horizonte, depois de 2008, saí de casa, né, pela primeira vez, e eu voltei em 2011, optando por ficar aqui na região do norte de Minas. Eu sempre quis voltar para ficar perto dos meus pais, e naquela correria, né, de formar em cardiologia, ter que arrumar um local para trabalhar, né? A gente teve alguns convites, mas eu e o Dr. Edson Wagner, meu sócio, a gente optou por vir para a cidade de Brasília de Minas pela força naquele momento da UTI, né, do hospital regional. Então, eu vim pra cá, e quando você forma, você está disposto a trabalhar, a dar muito plantão, né? E eu lembro que na época eram muitos plantões, né? Eu dava muito plantão na semana, no final de semana, emendava, e aí a gente acabou abrindo a clínica também. E era uma vida muito corrida, né? Aí eu acabei casando ainda em 2011, no ano que a gente veio pra cá. E era uma vida muito corrida, né? Início de casamento, aquelas compras, eu lembro que compras de lasanha, com muita comida gordurosa, saindo pra barzinho para conversar, né? Com a recém-casado, conversar ali um pouquinho e tal. E acabou que dentro desse estresse, a gente ainda quis construir uma casa, né? Então estresse com o pedreiro, e teve também estresse em relação a esse estilo de vida atribulado mesmo. E aí a Dardane, minha esposa, ela ficou grávida, né, da nossa primeira filha, Gabriela, e dentro desse estresse todo de mudar de casa com ter filho pequeno, muito plantão, alimentação ruim, sedentário, não fazia atividade física nenhuma, eu acabei tendo. E ainda tinha a questão, entrei para um mestrado na época, né? Na época tinha o curso de medicina da Unifip MOC, aqui em Brasília de Minas, a gente era professor, entrei para um mestrado. Esse mestrado tinha que ir toda semana, era uma semana por mês, mas tinha que ir todo dia para Montes Claros. Eu lembro que eu ia de 6 da tarde, voltava meia-noite, era energético para aguentar ali dirigindo, indo e vindo. E acabou que no ano de 2013... teve também a prova de título de cardiologia que eu tinha que fazer nesse ano de 2013, então estava estudando para outro tema que era cardiologia também. E eu tive muito corrido, né? Tudo corrido. E aí nesse momento, em 2013, eu tive uma pancreatite, né? Aquela doença ali que o pâncreas inflama e tudo. E na investigação, né, de causas, não teve uma causa definida, né? Geralmente pode ser alguém que tem pedra na vesícula, tem o triglicérides elevado, não achou nada, né? E ficou como se fosse pelo estresse mesmo. Então nesse momento, né, eu me deparei com a grande dificuldade na minha vida, que foi essa doença, a pancreatite. Foi devido a essa correria, essa turbulência, vamos dizer assim. Isso mesmo. A correria indica que a pessoa tem que ter um cuidado especial com essa questão de ter uma alimentação saudável. Você se dá a essa questão dessa pancreatite, essa alimentação que você não tinha durante tudo isso que acontecia? Com certeza, né? Eu lembro que eu fiz uma postagem no Facebook na época, se não me engano, dia 1º de outubro de 2013, depois eu até repostei no Instagram, mas eu lembro que foi um desabafo, até parênteses meus, moço, como é que você coloca isso na internet e tal? Mas foi um desabafo onde eu citava isso aí, né? Plantões com pizza, né? No final do plantão, eu lembro que eu ia de madrugada, pagava 2, 3 pizzas pro plantão, ia lá de madrugada, comia mais um pouquinho, recebia, né, sanduíche também, e essa comida, muita fritura em casa, ficava pouco tempo em casa, tinha que ser comida mais rápida de ser feita. E dentro desse contexto de alimentação errada, sedentarismo e o estresse, isso tudo culminou, né, para me ter dentro de um quadro de descarga de adrenalina, sem dormir direito, estudando até mais tarde para a prova, nesse quadro de pancreatite. Então, mesmo não tendo uma causa orgânica ali, como se fosse igual eu falei, uma pedra na vesícula e tal, que é muito comum, né, um etilismo, né, pessoas que bebem muito, tem pancreatite, eu não bebia. Então, assim, dentro desse contexto, o estresse foi colocado como causa mesmo dessa doença. É bom você falar sobre isso, porque logo quando nós anunciamos aqui o bate-papo, eu não vou falar entrevista, eu costumo dizer que é um bate-papo, que anunciamos nas redes sociais, tanto nas suas redes sociais quanto na minha rede social, que nas minhas, porque foi Instagram e Facebook, algumas pessoas mandaram perguntas, e tem algumas perguntas relacionadas a esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre as perguntas das pessoas. Eu quero saber um pouquinho mais da sua história, como é que foi a sua infância, como que foi chegar a Brasília de Minas, essas coisas. Eu quero saber, se quiser citar também o nome dos seus pais, pode citar, que isso é muito bom, é muito legal a gente falar das nossas origens.
Beleza, então como eu falei, Patrick, eu nasci na cidade de Montes Claros, né, aqui no norte de Minas Gerais, é a maior cidade do norte de Minas Gerais. Meu pai chama Jairo, né, ele é natural de Pirapora, minha mãe se chama Lícia, né, ela é natural de Salinas, né, eles se encontraram em Montes Claros, eu sempre morei em Montes Claros. Né, a gente morou no bairro Melo, e eu lembro que desde criança a gente sempre teve uma relação muito boa, né, mas eu sempre vi meus pais trabalhando muito e priorizando muito o nosso estudo, né, eu tenho 3 irmãos, um irmão e uma irmã, e eu lembro desde pequeno. Todos são médicos ou não? Não, minha irmã, ela é engenheira ambiental, hoje ela trabalha com seguros, né? E meu irmão, ele fez agronomia, não deu certo. Aí como eu tinha condição, a gente acabou pagando a faculdade de medicina. Hoje ele é médico, né? Ele tá fazendo geriatria, ele mora mais ali no perto de Manhuaçu, né? Hoje em dia. Então, dentro desse contexto aí, eu me lembro muito bem de meus pais, né, e priorizando muito os nossos estudos. Eu não lembro da gente viajar muito, a gente viajava mais para férias na roça dos meus avós lá em Salinas, mas eu sempre tive como prioridade estudar, né. Eu lembro que eu estudei em colégio católico lá em Montes Claros, e uma formação religiosa muito boa, sabe? E é um colégio que sempre tentou, né, e sempre tenta até hoje tirar o melhor de cada aluno. Eu tinha por mim, desde que eu me entendo por gente, que eu estava ali para estudar, né? Então eu lembro desde o pré-primário, primeira série, eu sempre gostei de escrever, eu já cheguei a fazer poesias, né? Eu desenhava, meu pai pintava quadros, né? E eu queria também ser artista, né? Inclusive era até minha opção ser artista, eu queria pintar. Legal. Eu vendia desenhos por encomenda. Eu lembro que tinha desenhos de R$3, de R$5, mas eu cresci vendendo alguns desenhos. Você ainda tem esses desenhos? Alguns eu tenho, uns eu coloquei em quadros, depois eu vou postar para mostrar para vocês também. Mas eu lembro dos quadros de papai lá em casa, e aí eu queria desenhar também, e era das minhas pretensões era fazer arte e virar desenhista, virar um artista mesmo, né? Mas acabou que no transcorrer aí dos planos, né, eu optei por fazer medicina, mas foi uma formação muito boa, né? E eu lembro que eu colocava por mim e tento passar isso até hoje para meus filhos e para os pacientes, que a gente está ali na escola, né? Eu acho uma reflexão interessante. A gente está ali para estudar, né? E ainda mais nos dias de hoje, que é tão difícil você manter o foco numa coisa, né? Com rede social, com como você falou, né? Com os jogos eletrônicos. Então, assim, a gente tem como pais, né? Como às vezes você tem um afilhado e tudo, a gente tem que tentar direcionar essa criança de hoje para o que é mais importante, que é estudar, né? E às vezes tem aqueles pensadores que falam que a gente tem que estudar o que a gente gosta, mas eu, pelo menos no início, eu sou um pouco contra, porque se você não prova um pouquinho de tudo. Verdade. Eu lembro que eu não gostava muito de matemática, não gostava muito de física, eu tinha uma tendência ali de ir para parte de artes e biológicas mesmo, né? Como foi o caso da medicina, mas eu tive que provar de tudo, né? Da matemática, da física, e sempre fui, por estudar muito, eu sempre fui bom até nas minhas dificuldades. Mas eu penso que a gente tem que estimular mesmo, né? Hoje, para filhos, para afilhados, é estimular e estudar, né? Que é o que lá na frente vai fazer a diferença. Muita gente não sabe, doutor André recebeu o título de cidadão honorário aqui de Brasília de Minas. Eu digo muita gente não sabe assim porque naquela época, eu não recordo, acho que foi 2011 ou foi 2000... Foi no início, foi em 2014, 2015. Eu lembro que eu estava lá e fiz o cerimonial também, não recordo a data. Eu digo assim, é porque naquela época as redes sociais não eram tão assim como são hoje, né? Verdade. E tem gente que fala que quem bebe dessa água aqui de Brasilinha não tem como esquecer e volta sempre. Como que é receber um título de cidadão honorário aqui em Brasília de Minas, uma cidade assim, diga-se de passagem, muito acolhedora, é uma cidade pequena, considerada pequena, porém muito acolhedora. Como que foi receber esse título e fazer parte da história de Brasília de Minas agora? Foi muito importante. Então assim, eu coloco que na minha vida, né, depois que eu voltei de Belo Horizonte, eu lembro até hoje de alguns colegas meus, a gente analisando ali os locais, as regiões de Minas que dava para encaixar ali um cardiologista e tal. E tinha a região ali de Coração de Jesus, a região de Brasília de Minas como opções, que eram opções do norte de Minas. E acabou que pela força mesmo, né, da UTI do hospital, nós optamos por vir para cá. Eu lembro que no início a gente até dormia ali, né, na Cardiominas antiga, a gente fez ali um quartinho ali no fundo, a gente dormia lá. Eu lembro que eu morria de medo de uns gatos que passavam ali em cima do muro e tudo. Mas desde aquele início ali da gente abrir, eu lembro que a gente abriu o portão de manhã, né, para receber os primeiros pacientes. A gente às vezes no início ali tinha que fazer papel do técnico de enfermagem, preparava os pacientes para o exame, fazia eletrocardiograma.
Então, logo naquele início ali, a gente já foi se sentindo muito acolhido, né, pelos primeiros pacientes. E o fato de você estar no hospital, aí foi fundamental, né, porque você vai resolvendo problemas, né, e resolvendo muitas vezes problemas graves. E eu lembro que eu era muito azarado, né, todo mundo tem muita gente aí que lembra dos plantões que eram comigo, eu era muito azarado, era muita coisa grave nos plantões, sabe? Eu pegava, geralmente, sábado à noite, sábado à noite, eram dias que tinha muita festa, então era muito caso complicado, era muito acidente, e esses casos mais complicados, geralmente quando você atende, a família, você tem que contornar situações com a família inteira. E foi espalhando mesmo o fato de eu conseguir muitas vezes resolver esses casos mais complicados, isso foi espalhando, então assim, muita gente vai ficando grato com você e tudo. Então eu penso que esse título de cidadão honorário veio coroar mesmo esse início tão intenso, né, que a gente teve aqui na cidade de Brasília de Minas, eu, a Dardana, minha esposa, meu sócio Wagner com a Mona Lisa, né, que a gente acabou formando ali a Cardiominas, mas tanto que desde o início a gente tinha o propósito, né, de vir morar aqui, né, não tinha a opção de eu ficar indo e vindo, tanto que em pouco tempo a gente largou, né, as nossas atribuições em Montes Claros para ficar só aqui em Brasília de Minas, mas foi muito gratificante, né, e é um título muito gratificante que a gente leva no coração até hoje dessa cidade. Eu tive a oportunidade e Deus me abençoou com uma entrevista com o Dr. Antônio Pinto. Eu entrevistei tem alguns meses, ele com 96 anos, e ele como é que eu posso dizer, ele é nomeado aqui, aquele médico que salvou a vida de muita gente, né? E eu, por mais que na entrevista eu insistia, doutor, como é que o senhor se sente sabendo que salvou a vida de muitas pessoas e tal? Ele ainda não quis se vangloriar com aquilo. Mas eu vou fazer a pergunta para você. Como que é o sentimento de saber que você já salvou uma vida? Quando a pessoa chega e fala, eu sou grato a você por ter feito isso aqui por mim, por ter salvo a minha vida. Como que é? É uma sensação estranha. Mas assim, por que eu falo que é estranha? Porque é como se fosse... Por exemplo, é como se fosse da nossa profissão. Então acaba que com o acumular das respostas positivas, né, dos resultados positivos, vai ficando um pouco natural pra gente. E como sempre às vezes vem resultados negativos de morte, né, de desfechos ruins, se a gente fica absorvendo muito isso, a gente fica ruim. Até tem médicos que tem transtorno de depressão, tem um índice de suicídio na área médica muito grande, mas eu lido isso aí, como o Dr. Antônio pode ter falado, né? Eu gostei muito da entrevista dele, mas como se fosse da nossa vocação, né? Então, igual o padre não fica ali escutando a confissão, né? Fazendo ali a sua homilia, como se fosse e às vezes a homilia toca tão profundo no nosso coração, é como se o ato médico da consulta, né? De resolver o problema, eu encaro ele, assim como eu encarava lá atrás, eu estar na escola para estudar. Então, quando eu entro ali no consultório, por exemplo, eu estou ali para resolver aquele problema, né? E a vantagem do médico é que ele está ali, além de resolver o problema, ele tem como, assim como um padre, por exemplo, né? Ele tem como interferir na vida da pessoa. Então é muito interessante, a gente trata ali a dor, mas eu consigo orientar para ela não ter mais dor, eu consigo às vezes modificar uma outra coisa ali na vida dela. Então acaba que com o tempo a gente vai meio que não nos blindando, mas a gente vai achando um pouco natural, né? Mas assim, é muito interessante esse poder que a gente tem, né, da própria vocação. É um dom, né? Um dom de poder interferir positivamente na vida das pessoas. Eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que você é muito ativo nessa questão da tecnologia, né, que hoje muita gente gosta e outros nem tanto. Hoje, a medicina, o seu trabalho, a internet é fundamental para os dias de hoje? É fundamental, né? Eu lembro até no ano de 2000, na faculdade, eu entrei em 2003 na Unimontes, e eu tinha costume de fazer resumos, né? Eu sentia naquele momento, né? Não tinha rede social, eu lembro que na Unimontes os computadores lentos, né? Aquela internet de escada, dificuldade, um vírus acabava com o computador. Então na época eu fazia resumos. Era o Orkut na época? Entramos pro Orkut, foi ainda antes do Orkut. Mas acabou que eu tinha resumos, eu tinha necessidade eu sentia que o resumo era bom, e eu tinha necessidade de distribuir esse resumo. E eu não sabia como que eu ia fazer, né? Naquele momento, no ano de 2006,
eu lancei um livro que chama Guia Prático, Roteiros de Anamnese e Exame Físico, na intenção, naquele momento, de difundir uma coisa que me ajudou muito, que era o ato da entrevista com o paciente. Era um livro que ele até hoje ele é xerocado, muito xerocado. Você editou, publicou tudo? Pela editora Unimontes, né, na época. Tanto que eu estou programando a segunda edição dele para o ano que vem, né, atualizado, revisado. Mas onde que eu quero chegar? Eu sempre tive a vontade de tentar ajudar, sabe? E se a coisa me ajuda, né? Se aquele resumo me ajudou, eu não consigo. Tem gente que tem que segurar pra ele e tal. Mas desde pequeno eu fazia um texto bonito, eu era o primeiro a levantar a mão pra ir lá na frente ler, né? Ou eu fazia uma poesia, eu tinha que ler ela pra alguém, eu tinha que ir lá na frente, E eu fui acostumando com os reforços positivos, né? Eu lembro o pessoal batia palma nas poesias, né? Não, faz uma poesia pra mim, às vezes comprava poesia também. Então assim, eu acho que o reforço positivo é muito importante, mesmo que às vezes a gente não pense que a gente está tão bem, né? A gente tem que estar sempre tendo esse reforço positivo. Então foi um contínuo, né? Naquele momento ali que não tinha rede social, eu quis fazer aquele livro para divulgar aquela informação, para ajudar, tanto que hoje muitos acadêmicos de medicina não leem aqueles livros grossões, eles vão ver, pegam o meu resumo. E hoje eu tinha essa necessidade, eu estou ali atendo ali às vezes 20 pacientes numa manhã, atendendo rápido ainda, ou às vezes 30 pacientes num dia, dependendo. Mas assim, eu tinha necessidade de tentar ajudar mais pessoas. Eu não sabia como é que eu vou ajudar mais pessoas se eu não consigo atender mais, né? E depois da pancreatite, daqui a pouco eu vou falar, mas eu ainda tive mais 2, né? Foram 3, né? Nossa. Mas depois que eu mudei de vez meus hábitos, acabei largando os plantões de hospital, fiquei mais na consulta, né? Que no hospital, igual eu falei, a gente ajudava mais aqueles casos graves, interferia mais ali na questão de vida ou morte. Eu tinha necessidade de ensinar mais pessoas, né? E aí na pandemia foi o que me motivou, né? Bem no início da pandemia, ali nos meses de março, abril, lembro que a gente fez uma live na Cardiominas, depois eu comecei a fazer live, né? E aí o pessoal gostando, e assim, você tem na live, né? Diferentemente às vezes de uma sala de aula ou de um curso que você faz, só fica ali quem quer realmente aprender, quem tem o interesse, né? Igual quem está aqui assistindo a gente agora, eles têm o interesse, né? Na nossa vida, no seu trabalho, eles respeitam e tudo. Então é muito importante você gerar essa informação com as redes sociais para aqueles que precisam, e isso acontece, né? Eu estava agora há pouco mesmo, teve uma paciente de Lages em Santa Catarina, se não me engano, fazendo uma pergunta ali no direct do Instagram. Então é muito interessante você direcionar ali um ponto, igual assim, eu lembro que a Dardana falou, você podia falar, que a gente começou a fazer live de tudo, de arritmia, de insuficiência cardíaca, de infarto. Ela falou assim, você podia falar de hipertensão, né? E realmente a pressão alta, ela está envolvida em tudo, né? Então atualmente eu tento seguir uma linha ali nas redes sociais, no Instagram principalmente, de falar de pressão alta. Isso aí chega lá em Roraima, chega em Pernambuco, né? Fiz uma palestra para uma faculdade lá do Maranhão, essa paciente de Santa Catarina. Então assim, a mensagem hoje ela chega muito mais rápido, né? E a gente, no que a gente foi desenvolvendo ali atrás, eu lembro que no ano de 2000, logo que eu vim para cá, se não me engano, no ano de 2013, eu também fiz um canal no YouTube, né? Tem um canal do Dr. André Luiz Nobre, só que eu fui colocando vídeos na época, fazia vídeos aí no consultório. Tem um vídeo meu mesmo sobre sopro cardíaco. A funcionária que trabalha lá em casa, ela veio falar que uma parente dela que estava colocando ali sopro cardíaco no Google e o vídeo meu apareceu. Então assim, olha que coisa incrível, né? Um vídeo que eu postei ali há 5, 6 anos atrás, tá tão atual e desmistificando, né? Assuntos, por exemplo, como sopro, né? Se não me engano, esse vídeo tem 70 mil visualizações. Né? E ele está entre ali os 5 do Brasil, né? Sobre sopro. Então é muito importante, muito interessante esse alcance. O canal continua? Tem ainda? Tem, continua. Só que eu não abasteço ele tanto como o Instagram, mas já com projetos também de abastecer ele mais um pouquinho, né? Eu tô curioso aqui com uma coisa, não sei se eu posso pedir. Você tem falado muito sobre a questão das poesias. Tem alguma que pode ser falada? Tem, mas eu não elas são... Não sei de qual, não. São poesias grandes, de uma página. Né? Tá. Todas com rimas muito interessante. Eu fiquei curioso. Eu vou pegar meu caderno. Eu emprestei pra minha filha Gabi esses dias pra ela ler. Tem muita poesia legal. Algumas perguntas. Você falou sobre hipertensão. Daqui a pouquinho eu peço até para não me deixar esquecer para falar sobre a questão da pancreatite, das outras. Mas tem uma pergunta aqui que uma pessoa fez. Eu já vou te fazer agora porque tocou no assunto sobre hipertensão. A Tati Pereira falou o seguinte: o tratamento da hipertensão, ele é permanente, ou seja, para o resto da vida?
E já vou fazer uma outra que tem a ver também. A hipertensão atinge somente os idosos? Então, né, respondendo a primeira da Tati, se a hipertensão é por toda a vida, né? Então isso é uma polêmica. O tratamento, no caso, né? O tratamento, isso. Existem basicamente dois tipos de hipertensão, né? Existe aquela hipertensão que a gente chama de primária ou essencial, que é aquela que tem um componente genético, né? Então tem estudos que falam, por exemplo, que se eu tenho um pai e uma mãe hipertensos, eu já carrego comigo a chance de mais de 50%, né, de ser hipertenso. Então é uma doença que a gente carrega nos nossos genes, né? Mas hoje tem estudos que falam que esses genes ruins, eles podem ser suprimidos, né? Que é uma medicina, que é uma parte da medicina que chama integrativa, né? Ou funcional, que ainda não é uma especialidade ainda definitiva, mas ela vem a falar sobre se a gente tem hábitos de vida bons, né? Saudáveis, alimentares, atividade física, controle de estresse, os genes bons, eles iriam suprimir os ruins. Então eu teria a chance de não manifestar essa hipertensão. Esse é o primeiro ponto, né? Então mesmo que eu tenha meus pais hipertensos, avós hipertensos, eu não estou fadado a ser hipertenso, né? Então eu tenho a possibilidade, né, de, baseada em um estilo de vida adequado, em modificar esses genes ruins e ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Mas falando agora para as pessoas que têm a hipertensão, né, para aqueles que já têm o diagnóstico de hipertensão, muitos deles já usando medicação, né, é importante dizer que infelizmente é uma doença para toda a vida, né? A gente costuma falar... É que nem a diabetes? Quase igual diabetes. Algumas situações, como uma classificação que chama hipertensão secundária, eu consigo identificar fatores que quando eu os trato, eu consigo diminuir muito os valores de pressão, ou até mesmo a pessoa deixar de ser hipertensa. Sim. Por exemplo, a obesidade, né? Então eu tenho diversos pacientes que estão acima do peso, muitos deles fizeram reeducação alimentar, emagreceram, outros tiveram que fazer a cirurgia a bariátrica, né? E muitos deles hoje estão curados da hipertensão, né? Eles podem até ter ali genes para eles serem hipertensos na sua carga genética, mas hoje eles não tomam remédio de pressão, eles têm uma vida normal, eles fazem sua atividade física. Então a questão é essa, né? A hipertensão secundária, quando você identifica uma outra causa, né? Você pode tratar e a pessoa pode não ter essa hipertensão. São diversas causas, né? Alterações de tireoide, existem alguns tumores benignos de glândulas próximas aos rins, né? Doenças raras, tem uma que chama feocromocitoma, alterações que causam estreitamento em artérias dos rins, né? E aí vem outros transtornos de ansiedade, a obesidade, a apneia do sono. Então várias doenças, quando eu consigo priorizar o tratamento delas, muitas vezes eu consigo tirar a pessoa desse quadro de hipertensão. Mas é melhor a gente falar, né, por essa carga genética que tem da pessoa ser hipertensa, a gente falar que é uma doença por toda a vida, que a pessoa vai se manter ali, né, em hábitos de vida saudáveis por toda a vida, e nessas condições ela consegue sim ter uma pressão controlada. Né? E a gente tenta vender também hoje em dia a questão da redução de remédios, né? Então às vezes você começa ali a ser hipertenso, ganha ali 1, 2, 3 remédios, e com o tratamento, né, com a confiança ali nas medidas do fisioterapeuta, do médico, né, da equipe ali da enfermagem, do farmacêutico, você consegue ir ajustando, e muitas pessoas conseguem em curto espaço de tempo ali, com a perda de peso, com hábitos mais saudáveis, diminuir esses remédios. Então o principal não é nem pensar que vai ser uma doença para toda a vida. O principal é saber que ela tem como tratar. Então, né? Não atinge só os idosos? Não, também não. Pode ser desde crianças, né, até todas as faixas etárias. Eu sou diabético. A diabetes é uma doença silenciosa. Ela quase não apresenta muitos sintomas. A hipertensão também é assim? Também. Silenciosa? Tanto que tem um dos apelidos é o inimigo silencioso também. Né? Então, várias pessoas elas vão ali no check-up descobrir que tem hipertensão. Né? Então, você vai... A pessoa tem paciente que está com 18/9 há um bom tempo. Não, fiquei com medo de vir no médico, tem 2 anos que tá assim, né? Então assim, picos de pressão o tempo inteiro e não sente nada, né? E já naqueles que estão sentindo alguma coisa, aí ele já vai procurar o médico com mais facilidade, né? Mas a questão aqui da hipertensão, por ser esse inimigo silencioso, é que muitas pessoas descobrem, por exemplo, dentro de um infarto, né? Dentro de um AVC. Então a importância, né? Principalmente para aquelas pessoas que são mais jovens ou têm fatores de risco, né? Às vezes está acima do peso,
obeso, está sedentário, já procurar ali as orientações básicas em um check-up para identificar isso bem antes e tratar, né? E chegar até o ponto, às vezes, não precisar nem de remédios, né? É uma pergunta que eu vejo muito entre os homens. Muitas pessoas falam assim, muitos homens falam assim, não vou tomar medicamento para hipertensão, no caso, porque afeta a parte sexual do homem. Isso é verdade? É verdade dos dois lados. É uma das perguntas mais feitas mesmo. A gente até fez uma postagem sobre isso hoje. É o seguinte, a hipertensão por si só, né, ela vai, a gente costuma explicar que ela é como se fosse, a gente imaginar uma mangueira ou um cano, né, e uma pressão alta de água passando ali dentro, né, então com o passar do tempo, vão tendo fraturas, né, rasgos, estragos ali na parede dessa mangueira, desse cano. Certo. E o corpo nosso, na tentativa de estancar ali esses rasgos, vão formando placas mesmo, né, as plaquetas vão ali, o colesterol vai pregando ali, né? E aí vai formando placas. Então o que acontece? A hipertensão não controlada com essa formação de placas, né, estragando as artérias do nosso corpo, pode estragar as artérias lá embaixo, né, do órgão sexual do homem, por exemplo. Então a principal causa dentro do contexto da hipertensão, da disfunção sexual, é a própria hipertensão. Certo. Né? Então tem pacientes que chegam lá às vezes obesos. Então não quer dizer que são os medicamentos. Não. Nesse primeiro momento é tratar, é controlar a hipertensão. Certo. Muitos vão controlar e vão sentir essa parte 100% resolvida. Mas infelizmente, né, alguns remédios, principalmente a classe dos beta-bloqueadores, que é o atenolol, o propranolol, e os diuréticos tiazídicos, né, hidroclorotiazida, clortalidona, elas podem dar a disfunção sexual. Certo. Mas lembrando que a prioridade é sempre o controle de pressão para evitar esses estragos nas artérias que vão atrapalhar a questão sexual masculina. Porque da mesma forma a diabetes também causa isso, o excesso de açúcar no sangue também afeta a questão sexual. E né? É quase a mesma explicação. Em vez de ser a força da artéria, a força do sangue passando, é como se fosse a glicose, né? Ela vai machucando as artérias, né? E pode ir causando essa alteração a nível sexual também. Durante a nossa conversa a gente vai falar um pouquinho da sua vida, vamos falar um pouquinho da questão aqui, porque tem algumas perguntas que eu vejo que tem a ver com algumas coisas que você já falou. E eu percebi que na sua fala, quando veio falar sobre a questão da pancreatite, você falou sobre energéticos. E uma pessoa aqui mandou uma pergunta, inclusive eu quero mandar um abraço para o Felipe Silva, ele mora em São Paulo, ele é brasiliense, foi embora para São Paulo, ele trabalha transportando caminhões Scania, ele sai do Brasil, vai para o Peru, vai para a Argentina, e foi ele, o Felipe, que me deu a ideia de colocar aqui o podcast, foi ele que me influenciou. Legal. Inclusive falou, Patrick, coloca o podcast, eu não sabia nem o que era podcast, e o Felipe foi, e com muita insistência, fez eu acreditar, e isso aqui agora se tornou realidade. Ele falou o seguinte, quais os malefícios dos energéticos para o coração? Ainda que tomemos ele moderado, puro, sem nenhuma mistura alcoólica, ele pergunta se você já teve algum tipo de paciente com algum problema relacionado a isso. O Felipe está perguntando, eu acredito que ele está falando sobre a questão dos energéticos, né? Se causa algum mal para o coração. A primeira experiência que eu tive com energético foi com um colega meu de cardiologia lá em Belo Horizonte, lá quando eu fazia residência no Biocor. Eu lembro que a gente saiu numa segunda, numa terça-feira, e aí acho que cada um de nós tomou uma latinha de energético, e essa pessoa, chama até Francisco, ele teve uma arritmia cardíaca, se não me engano, do 4º para o 5º dia, né? E depois a gente foi, lá tinha um arritmologista muito famoso, né, Dr. Eduardo Sternick, e ele foi explicar, né, a gente foi pesquisar também na época, essa quantidade de cafeína que ele tinha ingerido naquele dia, ficou no corpo dele até por 4 dias, ele teve uma fibrilação atrial, né? Então uma das principais complicações dos energéticos é pela presença da cafeína, né? E doses excessivas de cafeína é muito comum hoje, o pessoal que faz academia, né, nos pré-treinos, né, ter doses de 200, 400 miligramas de cafeína, né? Tem energéticos que tem 40, que tem 80, né? Dependendo da quantidade que a pessoa ingere, mas uma das principais complicações é a estimulação do coração, né? Que é um órgão
é muito fácil de você estimular ele em excesso, aí ele sai do ritmo normal e dá essas arritmias, né? E essa arritmia específica que chama fibrilação atrial, se ela fica no seu corpo por mais de 24, 48 horas, ela pode promover a formação de coágulos, né? Que aí pode promover a questão de risco de AVC, de trombose. Então, um dos principais riscos, né, dos energéticos, a princípio, são as arritmias cardíacas, né? Então, por isso que a gente fala que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à cafeína. Tem gente que toma, por exemplo, até o próprio café preto, a pessoa toma café. Isso. Se essa cafeína é esse mesmo. É a mesma. Essa isso, cafeína é o mesmo do mesmo. café. Que é o que vicia, né? Às vezes você tem ali o vício no café. Se eu não tomar café, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Eu sinto fortes dores de cabeça, eu tenho que tomar café. Quando eu tomo café, Não, é cafeína. Tanto que você pode testar depois de tomar o café descafeinado, que você vai sentir a dor de cabeça, você vai sentir falta, sabe? A mesma coisa. Mas a cafeína, ela não tem só malefício, ela é boa pra te deixar em alerta, ativo, né? Tem que ficar atento às doses específicas por pessoa, pra você não exagerar, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm insônia, e aí você vê que ela toma café antes de dormir, por exemplo. Eu levanto meia-noite pra tomar café e depois de tomar o café eu durmo, beleza. Então, a sensibilidade de cada um é de jeito. Eu carrego na minha bolsa uma garrafa de café. Eu sou viciado mesmo no café. Mas tem estudos que falam especificamente em relação ao café, que se ingerido de leve a moderada quantidade, ele não traz alterações para o coração. Sim. Né? Então, ele é muito saudável para o coração. No meu caso, não é moderado. A minha mãe fez uma pergunta antes de você responder a pergunta da minha mãe. Eu já vou fazer a pergunta e vou agradecer os meus patrocinadores aqui. A minha mãe falou comigo que já é sua paciente há mais de 10 anos. Ela perguntou o seguinte: o estresse eleva o colesterol? Enfim, antes de responder, eu quero aqui agradecer a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, o grande Lucas, meu amigo Lucas da Drogaria Barbosa, sempre esteve comigo desde o início aqui no podcast, e eu não poderia deixar de agradecer a Drogaria Barbosa. Preço baixo em medicamentos e perfumaria. Lembrando que a Drogaria Barbosa cobre qualquer oferta da concorrência, viu, gente? Próximo ali à Prefeitura, o WhatsApp 992079819. E MG Telecom, internet boa, MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte-se ao que importa, assine já. Em frente à rodoviária, no centro da cidade, o WhatsApp 99872-9866. E você que quer contratar um serviço de fibra ótica, né? Fibra ótica com qualidade e procura um preço bem acessível, a MG Telecom tem promoção especial, tem planos a partir de R$ 64,90. Também no centro da cidade, ali em frente à rodoviária MG Telecom. E a Conecta Celular, Conecta Celulares, a melhor assistência técnica da região. Conecta Celular na Josefina Palma 212B, no centro. conectacelular.com. Então, voltando aqui à pergunta da dona Maria Inês Rodrigues, ou seja, mamãe, ela pergunta se o estresse eleva o colesterol. Então, um abraço para a dona Inês. Eu vou falar um pouco sobre tem um estudo no mundo que chamam Blue Zones, né, ou zonas azuis. Pesquisadores, eles selecionaram por medidas ali de avaliação de dados, né, de vários dados, eles selecionaram locais no mundo onde as pessoas viviam mais, né? E selecionaram alguns locais do mundo e foram estudar essas populações. E eles identificaram alguns fatores que faziam com que determinadas populações vivessem mais. E dentro desses fatores, né, e tinham vários, né? Tinha uma questão de atividade física regular até nas idades mais avançadas, né? Questão de uma alimentação mais saudável, né? A questão de relacionamento entre pessoas, interpessoais, aquelas que tinham relacionamentos saudáveis, reuniões tanto familiares como com amigos, por exemplo, e que tinham um controle adequado do estresse, baseado nesses fatores, elas viviam mais, né? E aí teve até a publicação de 2 livros muito interessantes em relação a isso. Então eu queria chegar no fato que o estresse por si só, ele não eleva o colesterol. Se a gente pudesse fazer um estudo que a gente isolasse só o fator estresse. Mas quando a gente vai ver, o estresse está envolvido num monte de coisa, né? A pessoa, às vezes, com estresse, ela não faz atividade física, até porque a própria atividade física, ela libera substâncias como a endorfina, que ajuda no controle do próprio estresse, né? Que é um dos hormônios ali da felicidade, do prazer.
Que a pessoa que está estressada, às vezes ela tem compulsão, né? Muitas têm compulsão para comer muito, então ela pode estar acima do peso. Então, assim, dentro de um contexto de hábitos ruins, o estresse poderia subir o colesterol. Mas se a gente pudesse isolar o estresse por si só, né, a princípio não teria uma via única que ele seria responsável por elevar o colesterol, não. Mas se a gente fosse pegar dentro de um contexto, né, ele está ali dentro, né, dessa questão de necessidade de hábitos de vida bons, né, para ter um controle do estresse e automaticamente um bom controle do colesterol também. Hoje em dia se fala muito em depressão, em ansiedade, crise de ansiedade, e muitas doenças cardíacas, é assim que se pronuncia? Isso, cardíaco. São oriundas, vêm através também da depressão, ansiedade? Eu estou perguntando isso porque a próxima pergunta é sobre isso. Pode acontecer, né? Porque assim, como se fosse uma doença emocional. Sim. Porque eu tive uma experiência sobre a questão da minha diabetes. Quando eu estou abalado emocionalmente, a minha glicose está bem, bem alta, por mais que eu faça a minha dieta e tal. Eu caracterizo assim que como se fosse a diabetes emocional. Não sei se existe isso. Acontece isso também com a questão do coração ou da hipertensão, do colesterol, enfim? Não, pode acontecer com tudo, na verdade, né? Inclusive, daqui a pouco eu falo das pancreatites, teve esse fundo também. Porque assim, as descargas de adrenalina que o estresse, a ansiedade promovem, né? O próprio cortisol, o hormônio chama cortisol, né? Que é o do estresse. Eles promovem reações no nosso corpo que eles vão desencadear a piora de muitas doenças, né? Então, às vezes, você vê no próprio consultório pessoas que têm, às vezes, a hipertensão do avental branco, né? Pessoas que chegam lá com aceleramento e depois sai do consultório, a pessoa já tem os batimentos controlados, ou mesmo, igual você falou, né, pessoa que está ali muito atarefado, com várias coisas para fazer, vários projetos para fazer, e a glicose ela acaba subindo ali, né? Então, assim, esses hormônios envolvidos no estresse que são responsáveis por desencadear essas doenças. Então, você pega, por exemplo, por que às vezes o cara tem um risco de infarto, né? Ou teve um infarto, volta pós-angioplastia, ele tem a orientação de evitar o estresse, né? É até engraçado falar, evita discussão, evita desavença, evita briga, não tem jeito, né? Ninguém consegue. Mas é uma orientação que é sempre falada, né? Pelo menos para aquelas famílias que às vezes tem muitos filhos, que brigam na frente, falam notícias ruins, né? Pro pai, pra mãe. A gente tenta orientar isso aí, porque essas descargas de adrenalina e cortisol que o estresse promove, eles pioram as doenças de base, né? Então, imagina que a pessoa tem uma obstrução de 70% numa artéria e tem a notícia que ganhou na loteria, né? Ou que a mãe morreu, né? Um estresse importante. O que vai acontecer? Essa artéria pode se estreitar mais, a pessoa tem um infarto ali na hora. Então essa é a importância. E a pessoa sendo uma pessoa estressada, a importância também dos hábitos de vida saudáveis. Certo. É mais um motivo para ela fazer seu exercício, para ela alimentar direitinho, para ela não ter os riscos que essas descargas de hormônios ruins possam causar. É porque a pessoa que nos segue aqui no canal perguntou o seguinte, falou o seguinte: quando eu estou deprimida, ansiosa, sinto dores no peito, como se fosse pontadas agudas, é algo relacionado? Ela quer dizer o seguinte, se é algo relacionado ao coração, a crise de ansiedade e o quadro de ansiedade afeta o coração? Eu não sei se ela quis dizer se essas dores no peito... Pode ser verdade, isso, né? Mas é isso mesmo, as diretrizes elas até falam que existe ansiedade cardíaca, né? Mas o importante é que você, mesmo tendo esses sintomas, ao procurar o médico, né, por meio ali do eletrocardiograma, ou principalmente do teste ergométrico, vai ser provado para a pessoa, né, que ela não tem nada. Às vezes você faz o teste ergométrico e ele dá alterado, vai para o próximo exame, é uma cintilografia, é um cateterismo, mas essa dúvida ela tem que ser tirada para sempre que a pessoa tiver essa dor, essa angina, ela saber que isso aí não é do coração, né? Que seria só pelas descargas de adrenalina ou mesmo da parte emocional. Mas sempre tem a chance, né, de estar associado. Certo. Mas você tem que descartar isso aí com o seu médico de confiança. Gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez o doutor André, ele se disponibilizou a estar aqui hoje. A gente está gravando hoje é terça? Acho que é terça-feira. Quarta-feira à noite. Ele tirou um tempinho lá na agenda, que eu sei que é grande. E eu não poderia deixar de falar da sua empresa, da Cardiominas, né? E que hoje é Santa Casa também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa empresa que
contribui muito, não só com a população de Brasília e de Minas, mas também toda essa região aqui, São Francisco, Ubaí, São Romão, enfim, muita gente, Januária. Eu gostaria mesmo que você usasse esse espaço aqui para falar um pouquinho dessa empresa, que tem contribuído muito com a saúde de toda a região aqui. Então, o mais importante em relação a Cardiominas é que a gente vai lá do início, né? Então, igual eu falei, a gente veio pra cá... Eu quero só frisar uma coisa. Ó, gente, isso aqui sou eu que puxei o assunto. Ele até falou, Patrick, não precisa falar e tal, mas eu faço questão que falo, viu, doutor? Eu vou até falar baseado aqui na história mesmo, pra mostrar que... Ela tinha que ter o rumo que ela tem hoje, né? Por quê? Certo. Porque lá no início ela foi fundada pelo esforço nosso mesmo de que desse uma certo. História, né? Isso, a gente veio pra cá a gente quis mudar pra cá, né? A gente queria morar aqui na cidade, criar nossos filhos aqui na cidade, né? No início a gente abriu o portão, né? Pros pacientes entrarem, e a gente sempre teve, né? A gente sempre teve a intenção de que a pessoa, quando entrasse ali, o que a gente já tenta fazer eu tento fazer na minha consulta é resolver tudo da pessoa. Eu tô com verme, eu tô com anemia, mas tem pressão alta. Eu tenho o costume de tentar tratar tudo, né? E nesse início ali da clínica, a gente tinha a intenção de tentar resolver o máximo de coisas possíveis. Certo. E a gente foi agregando, né? Aí veio endoscopia, depois veio um outro especialista, um pneumologista, veio um médico ali, um pediatra, veio o raio-x. Então, assim, nesse contexto de tentar realmente agregar na vida das pessoas, que a gente criou a empresa que é a Cardiominas hoje, né? Com a parceria com a Santa Casa, sim. Tentando expandir, né? Esse leque de opções para os clientes ainda mais. Então eu friso aqui só que é uma empresa sólida, porque tem as bases na gente mesmo. Então, assim, não é uma empresa que está ali contra a pessoa comandando, né? A gente está ali pondo a cara nossa no dia a dia, a tapa mesmo. Se alguém tiver alguma reclamação, pode procurar a gente diretamente, né? A gente tem os elogios também que a gente recebe diretamente, tem as redes sociais todas abertas para comentar, para mandar um elogio, uma crítica. Então, assim, é uma empresa que foi fundada no nosso rosto, né? Então, por isso que deu certo, porque a gente lutou desde o início para que a gente crescesse como profissionais, e ela acabou crescendo junto da gente também. Eu, como morador, como brasiliense, morador aqui de Brasília e Minas, eu sinto, assim, privilegiado em ter uma empresa que nem a Cardiominas Santa Casa aqui em nossa cidade, porque isso a comunidade, a nossa cidade, a nossa região só tem a ganhar. Não porque você está aqui que eu estou dizendo isso. Isso é notório. As pessoas realmente sentem mais qualidade de vida, eu posso dizer assim. Eu percebi que você quer falar a respeito da pancreatite, né? Foram mais duas? Não, é que eu queria falar o seguinte: a gente quer, no dia a dia fica aparecendo, né? Eu tento colocar ali as fotos que eu tô fazendo exercício, que a gente está alimentando saudável. Então a gente tenta vender essa imagem, né? Real, é claro, de uma vida boa, né? Uma vida com qualidade de vida. Mas eu queria falar que depois que eu tive a minha primeira pancreatite, eu não mudei meus hábitos de cara. Então, assim, eu fiquei um ano ali tentando. Eu lembro que eu pegava um turno de atendimento e não tinha tempo para fazer xixi, para fazer um lanche, para beber água. E acabou que no outro ano, no mesmo mês de setembro, eu tive uma outra pancreatite, em 2014, e em 2015 eu tive uma outra pancreatite também. Então eu tive três eventos, um por ano. Certo. Eu lembro que a segunda foi num casamento que eu comi muito torresmo, muito ovo frito, e a terceira eu fui levar meu irmão na cidade de Ipatinga, né, que ele fazia faculdade lá, e a gente comeu umas coxinhas no caminho, uma batata frita com bacon, com queijo. Foi a terceira pancreatite. Então só depois da terceira que eu tomei vergonha na cara para começar aí diminuir mesmo a questão de gordura, né, bebida mesmo só de vez em quando, a questão de atividade física regular. Então, para falar com todo mundo que a gente não é super-homem, né? A gente tem as nossas dificuldades e tudo tem seu tempo, né? A gente entende que às vezes a pessoa tem o tempo ali de dar plantão, tem pessoas que a gente vê que tem pessoas que trabalham à noite, né? Até outras profissões, a gente vê padres, né, que pegam sequências de missas ali, dependendo da fase do ano, né, na quaresma, outras fases. Então, todo mundo tem os seus momentos de estresse, de dificuldade, mas isso aí, né, a gente tem que superar e tentar encaixar um estilo de vida saudável dentro da nossa
profissão, da nossa rotina, né? Isso tem que vir mais cedo ou mais tarde. Então não foi de imediato, essa questão... Não, demorou, só pra falar que demorou 3 anos pra me mudar realmente de vida. Eu tive que tomar 3 pancadas ali pra conseguir ajustar a minha vida. A gente muda quando o negócio, como diz, o bicho tá pegando, né? Não, fiquei com medo, eu tive que mudar. Porque eu tinha uma vida assim, semelhante à que você está dizendo, quando eu apresentava festas. Eu ainda apresento eventos e tal, só que tinha momentos que eu saía de Brasília, de Minas, ia para outra cidade, ficava ali apresentando o evento 3 noites, perdia sono, não alimentava direito, não dormia direito e acabei desenvolvendo aí a diabetes, né? E só fui tomar conhecimento do que eu poderia perder, ou seja, corria o risco de perder um membro, alguma coisa, aí que eu comecei a ter uma atitude, ter uma vida melhor. Agora confesso que voltei no sedentarismo novamente, não estou conseguindo nem fazer uma caminhada mais, estou precisando voltar para a academia, mas as pessoas têm que ter o seguinte entendimento, pelo menos é o que eu penso, que não precisa você perder algo para começar a ter uma vida saudável, pois a oportunidade está aí, é só ter uma atitude, né? Não é isso? E hoje tem ainda a oportunidade de escutar a gente debatendo isso aqui abertamente, né? Então se alguém se vê na minha situação, na sua situação, a pessoa pode, vendo a nossa experiência, né? A gente conseguiu sair, a gente pode conseguir resolver isso antes, né? Adaptar a vida antes para não sofrer o que a gente sofreu, né, Padre? Na história, como médico, tem algum momento que isso acontece em todas as profissões. Tem algum momento assim que eu li o livro do Dr. Antônio Pinto. Que pena que eu li o livro depois que eu fiz a entrevista, porque tem alguns casos muito interessantes. Ele até fala que em algumas situações ele foi atender pessoas a cavalo, que teve que atravessar lugares muito assim escuros, e pegou o cavalo bravo, que ele caiu do cavalo, alguma coisa assim. Teve algum momento assim engraçado e ao mesmo tempo teve algum momento assim muito triste que te marcou? Teve um momento muito engraçado, vou falar aqui da faculdade, né, que eu lembro que no 3º período a gente tem uma aula de testar, tirar sangue, né, tirar sangue no colega. Eu morro de medo de agulha, né, e morria de medo de sangue também, tanto que eu não sabia como é que eu ia entrar em medicina, né, eu queria fazer artes, eu pensei já em fazer inglês também, mas entrei, no 3º período teve essa aula. Eu lembro que eu fui pegar a veia, né, para tirar o sangue do meu colega, chama Rafael, né, e aí ele desmaiou, né, e o pior não é isso, aí eu fiquei com medo, ele foi e acordou, tomou uma água, foi um mal-estar mesmo. O que foi o pior? Ele tinha que pegar em mim agora. Aí você imagina um cara que tava ruim e eu quase que eu morri do coração. Pra tirar. Mas acabou que deu certo, né? Mas foi muito, muito tenso e depois muito engraçado, né? Que eu tirando ali, eu consegui, mas ele desmaiou e depois ele teve que vir ruim pra tirar de mim. Mas deu muito certo. Tem muitos desafios, né? Igual você tá falando aí que tinha essa questão do sangue. Foi difícil superar essas coisas para se adaptar na sua profissão? Não, é sempre difícil, né? A gente vai mesmo porque a gente gosta da questão do ajudar. Eu lembro que até na questão da cardiologia, o próprio análise do eletrocardiograma tem muita física, muita matemática. Eu nunca gostei de física e matemática, mas a gente vai adaptando, né? E hoje, por exemplo, eu ainda continuo com medo de agulha em mim, né? Mas a gente não tem nos outros, né? Então a gente coloca como se fosse um ato ali que você tem que fazer, né? Como se fosse desenhar ou escrever, ou você consegue fazer ali, mas o medo na gente continua mesmo, né? Medo de agulha, medo de ponto, eu tenho medo de cirurgia. Toda profissão tem um lado bom e o ruim. Teve um momento que te marcou que você pode dizer assim, puxa vida, eu não pude ajudar? Tem, né? Sempre tem. Hoje mesmo eu recebi um caso mais recente, mas eu recebi um áudio de uma paciente minha de São Francisco, que a mãe dela é de Salinas. E é muito gratificante quando a pessoa te procura, né? E você acompanha ela ali por anos e anos e anos, e isso dá uma qualidade de vida para ela, né? E aí, durante geralmente os pacientes, eu costumo falar que como a gente dá uma assistência muito boa,
o pai fica com a gente, o filho vem, a mãe, né? Então, se eles que às vezes tem pacientes que ficam com trauma do médico, né? Ou do hospital, da clínica, e muda. Certo. Né? Eu ainda, graças a Deus, eu consigo fazer com que a família ela continue comigo, né? E essa pessoa específica, a gente mandou um áudio hoje, né? Falando que hoje, depois de 3 dias, ela criou coragem de contar, né? Que a mãe dela tinha falecido, né? Então, assim, eu confesso que eu fiquei muito emocionado e a gente recebe... E são várias mensagens que a gente recebe dessa forma, mas eu fiquei muito emocionado com o jeito que ela lidou, né, com a morte da mãe. Ela contando que eles optaram, né, pela idade dela por não entubar, né, que para evitar sofrimento, né? Às vezes a gente fala assim, moço, mas por que será que você não tinha que ter entubado e tal? Mas a gente se coloca no lugar da família mesmo, entende como que é difícil essa decisão, né? E como que é triste a gente ver que a gente... às vezes não estava lá para ajudar, né? Isso acontece muito, acontece às vezes pacientes que no período mesmo que eu dava plantão, eram muitos casos assim, aqueles casos que a gente ficava ali muito tempo, né, na massagem e no final a paciente vinha a falecer. Certo. Então assim, na medicina é muito comum isso aí. Doutor, como não tem pauta o podcast, se tem algo que eu não te perguntei ou que eu não falei, que você quer deixar registrado aqui, pode falar. Pode ficar à vontade. Talvez tem momentos eu poderia ter falado aquilo e tal, depois que passa, que a gente vai pensar quando está assistindo ali, por que eu não perguntei isso e tal, mas tem algo que eu não tenha perguntado, quiser falar, pode. Não, tem essa transição, né, de hoje eu falar sobre hipertensão, né, sobre a pressão alta, que é uma doença crônica, né, grave, que ela está envolvida com vários problemas, e o fato de eu ter sentido isso na pele no momento que eu tive as doenças que eu tive, né, a pancreatite, eu já tive asma quando eu era criança, então assim, porque às vezes fica parecendo que o médico trata sem saber, né, então é diferente quando você sentiu ali na pele. Então no momento que a gente tenta ali, né, tentar pôr aquela sementinha do autocuidado na pessoa, é sabendo que eu também um dia eu precisei daquela semente, né? Pelas doenças que a gente teve que superar, igual você falou que você também tá superando. Então eu queria deixar essa mensagem, né? Que todos nós somos capazes, né? E a informação tá aí, a gente tem a internet, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem vídeos, aulas, né? E as próprias fontes na escola mesmo, o próprio consulta ao professor, os livros. Então hoje não tem porquê, né? Eu bato isso muito na tecla lá em casa, né? Que às vezes quando você vai ver um vídeo, ou você está vendo um vídeo na internet, você tem que pensar ali, o que esse vídeo está te acrescentando, né? Ele vai te deixar, eu costumo falar, ele vai te deixar mais burro, vai te deixar mais esperto ou vai te deixar mais inteligente, né? Então eu falo com ele em casa, esse vídeo vai te emburrecer ou vai te deixar mais esperto, mais inteligente? Então eu penso que a gente tem que optar pelos vídeos da gente ficar mais esperto e mais inteligente, né? E realmente pode ter um momento de descontração, mas a grande maioria da gente tem que optar por aprender as coisas, né? E aprendendo, estudando, a gente vai ter a capacidade de estar ajudando as outras pessoas, sim. Né? Que é um dos grandes motivos da gente estar no mundo, né? Que é ajudar a outra pessoa. E eu quero até parabenizá-lo, porque eu vejo que nas suas redes sociais, em especial no Instagram, você preocupa em fazer as lives, ali, querendo ou não, aquilo ali gasta tempo, tem tempo para estar elaborando, preparando tudo, e isso é muito legal. E quem quiser seguir aí no Instagram, qual é o Instagram do doutor? É Dr. André Luiz com Z Nobre, né? DR André Luiz Nobre, tudo junto. E a gente tem as lives nas quintas-feiras, às 9h05 da noite. Eu costumo falar que eu até coloquei como se fosse uma consulta que eu deixei naquele horário fixo ali para isso. E tem o nosso público fixo ali já. A gente tenta sempre estar colocando uma notícia, um tema especial. E tem os convidados também, né? Que a gente traz. Muito legal. Para debater esses muito temas. Inovador essas lives, porque foi uma coisa que aconteceu devido à pandemia, né? E hoje é como se a gente dependesse muito da questão das lives. E eu fiquei muito feliz quando o senhor se disponibilizou a vir aqui, canal tão humilde, a minha humilde residência aqui, e ainda não posso oferecer ainda um ar-condicionado, um ambiente mais confortável ainda, e o senhor demonstrou muita humildade em estar aqui com a gente. Eu fico muito agradecido
agradecido, doutor. Não, sempre que o precisar. estúdio está muito legal, né? Eu acho que isso aqui vai crescer muito. Se Deus quiser. Né? O alcance vai ser muito bom. E continuar mostrando as faces, né, do norte de Minas aqui para a população em geral. Tem muita história boa ainda. Isso, vai ter muita coisa. Tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui, independente do assunto que a gente esteja falando e tal, e eu faço essa pergunta e obtenho respostas diferentes, sendo a mesma pergunta. E principalmente para o senhor, que trabalha com a vida, trabalha com pessoas que talvez cheguem ali no consultório com uma dor física, uma dor no coração, porque tem aquela dor no coração no sentido figurado também na questão de sentimento, né? Porque eu até vi uma publicação outro dia de uma pessoa na rede social falando assim, olha, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um coração. A pessoa pegou um coração, não sei se foi de boi e tal, e abriu o coração, tá vendo? Não tem ninguém aqui dentro, não, para com essa bobagem de falar que fulano de tal tá dentro do seu coração e tal. Eu quero perguntar para você o seguinte, o que é a vida para você? O que a vida representa? Você como médico que lidar com a vida no dia a dia. Então, essa pergunta é muito ampla, né? Mas eu já coloco ela aí nas bases mesmo da parte de religião. Né, que a gente tem aquela questão, será que a vida ela termina, né, nesse plano que a gente está, né, e quando a gente vai colocar ali a própria vida de Jesus Cristo, né, a gente vê que a gente está aqui de passagem, né, que a gente está à procura da ressurreição também, assim como ele, né, ele teve a sua ressurreição. Então a vida a gente tem que tentar passar por ela, né, nesse curto período que a gente tem, né, até fala na Bíblia que os primeiros lá, eles viviam, né, Noé viveram quase 1000 anos, e a partir do momento que foi aumentando aí a questão dos pecados, hoje a gente vive em média aí 70, 80 anos, então nesses 70, 80 anos que a gente tem aqui no mundo, né, aqui na Terra, eu penso que a gente tem que seguir, né, os preceitos de Deus, né, as leis de Deus mesmo. Certo. Então a gente tem que colocar, né, baseado nesse pensamento, a gente coloca Deus ali em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente vai direcionando a nossa família, né? E chega num momento que a gente tem que se sentir útil, né? Tanto dentro da nossa família como útil ao nosso próximo, né? Igual eu sempre falo do irmão, quem é o nosso próximo? O próximo nesse momento aqui é você, né? São vocês que estão nos assistindo. Então o meu objetivo de vida, né? O que seria a vida? Seria tentar, dentro dos preceitos, né, de Deus mesmo, da religião, passar o meu dom, né, o meu conhecimento, a minha vocação para o próximo, ajudar o próximo, né? E isso aí vai tanto em questão do próprio conhecimento na medicina, como a questão de passar a própria palavra de Deus também, né? E passar uma vez um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto para aquelas pessoas que estão próximas a mim e venham a precisar. Então eu penso que a vida é muito mais do que esse plano que a gente está buscando ali a ressurreição também, assim como Jesus Cristo, e a gente tem que estar nesse plano para tentar fazer a diferença, tanto na nossa vida como na vida do nosso próximo. Para quem está nos assistindo agora, que tem o desejo de se tornar um médico, quem sabe até um cardiologista, que mensagem que você deixa para essa pessoa? E eu falo isso muito no consultório, né? Que eu atendo muitas vezes adolescentes com quadros de ansiedade por estarem estudando, né? Estressados ali, querendo a questão da própria medicina. Mas o primeiro ponto, né, não vou falar que é nem ter a certeza de que é você querer ser médico, porque eu não queria ser médico, né? Eu pensei em fazer, eu seria um artista, né? Pensei em ser um professor de inglês, quase era uma opção para mim também, e acabou que surgiu, despertou em mim, né, ali no segundo grau, a vontade de ser médico. Então você que às vezes você que vai ser médico, você pode não ter essa vontade nesse momento, mas o que é o mais importante? O mais importante é a gente tentar ser a nossa melhor versão. Então se eu ali na minha casa eu tento ser o melhor filho, né? Eu ali dentro da minha sala de aula eu tento ser o melhor aluno, eu ali dentro do meu grupo ali de catecismo, ou dentro da minha escolinha de futebol, eu procuro ser o melhor aluno de futebol, a pessoa mais engajada ali em ajudar a igreja, ou eu procuro ali
eu estou trabalhando ali, eu sou, por exemplo, um vendedor, eu procuro ser o melhor vendedor naquele sentido. Então eu acho que dentro desse quesito de você querer ser o melhor naquilo que você faz, né, eu falo querer porque assim, nem sempre a gente vai ser, certo. Mas se você quer ser, você busca, né, faz por onde, estuda, coloca prioridades, né, sempre quer mais, né, tem a ambição de querer mais e sempre pensando ali em ajudar o outro. No momento que você ter ali na sua cabeça que é a medicina, que é a sua vontade, o seu sonho, você vai perceber que você estudou o que você tinha que ter estudado, que você teve as experiências que você tinha que ter tido, né, dentro da sua área de atuação, e você vai ter muito mais capacidade e ambição para estudar a partir daquele momento, mais, fazer um cursinho, né, às vezes com mais vontade, mais afinco, e aí as coisas vão surgindo naturalmente. Então o meu conselho é que você tente ser a sua melhor versão dentro daquele ambiente que você se encontra hoje. Uma coisa muito interessante que eu percebi aqui na nossa conversa, você fala muito de Deus. E eu achei interessante que antes de você vir para cá, você me mandou uma mensagem: Patrick, eu só vou pegar minha filha no catecismo e vou aí gravar com você. Deus é bem presente na sua vida, né? Ele é muito presente. Eu lembro que quando eu passei na faculdade, minha tia, ela chama Inesina, ela tá morando, ela mora com uma prima minha na região ali de fronteira com o Paraguai. Ela até mudou pra lá e ela me deu um livro do Dr. Roque. Era um livro que falava de milagres na medicina. Eu lembro que eu estava entrando na faculdade, eu li aquele livro, umas 3 vezes, né? Que acho que era Milagres que a Medicina Não Contou, que chama Roque Salviano, se não me engano. Um livro fantástico, né? E eu posso dizer hoje, né? Já 11 anos na medicina, né? Ainda teve o período ali de faculdade, que foram mais 6 a 8 anos estudando, quase 20 anos aí, que eu vi muitos milagres, né? E presenciei muitos milagres, e a grande maioria desses milagres tinha Deus envolvido, né? A família ali com fé, né? Orações, alguém falando, não desiste não, pelo amor de Deus, vamos continuar. Então, como eu sou a presença, né? Eu posso, não falando de São Tomé, né, também, que teve que ver para crer, mas como eu presenciei diversos fatos, desde lá do início, né, que eu entrei nessa fase nova da medicina, eu tive esses diversos, a própria criação também no colégio, como eu falei, é muito importante usar, né, da religiosidade para tratar, né? E tem até diretrizes que falam que a religiosidade trata, controla a pressão, melhora o estresse. Então, como eu uso isso aí no dia a dia, não tinha como eu não usar isso aí em casa também. Então, meus filhos são criados, né, dessa forma, a gente vai à missa. Então, é um negócio que tem que fazer parte, não tem jeito. Eu estava olhando com essa questão dos podcasts que estão aparecendo, tem relatos de muitos médicos falando sobre essa questão de milagres, que sentem presença mesmo, coisa de anjos, enfim, está tendo muito relato. Tem mesmo. É muito legal isso. Isso é bom, porque cientificamente tem relatos que falam que quem tem a fé muito apurada, que consegue até ter uma qualidade de vida melhor e ter realmente a cura de muitas doenças que para o homem talvez seria impossível. E o mais interessante, hoje a gente teve um mutirão de ecocardiograma, eu fiz um eco de uma paciente, né, com aquele exame, né, ultrassom do coração, de uma paciente que ela tinha quase todas as veias do coração com obstrução grave, e ela teria que fazer a ponte de safena, mas ela tinha muitas varizes e alterações nas veias do corpo, então ela não pôde fazer a ponte de safena, porque ela não tinha safena, né? Então ela tinha tudo para ter um coração muito estragado, ou para nem estar aqui entre a gente, né? E eu fiz esse eco dela hoje, e o eco dela era totalmente normal. Eu até falei com ela, a senhora é um milagre, né? E o milagre não tem que ser provado, né? Eu tenho o cateterismo dela tudo entupido, e tem um eco normal. Como é que explica isso aí, né? Ela não tem nada, ela tá bem, ela tá tomando seus remédios certinho. Então o milagre não tem que ser provado. Ela, por estar andando, comendo, vindo TV, ela por si só já é um milagre. Isso é bom. Eu quero fazer um convite. Para o próximo podcast, a gente
falar das poesias, dos quadros. Tem um quadro também? Tem uns desenhos, depois eu vou trazer. Então, a próxima conversa, a gente falou um pouquinho, respondeu, tirou as dúvidas aqui dos nossos seguidores. E a próxima conversa eu queria que fosse assim, beleza, dessa forma. Eu vou trazer. Pode ser? Pode ser. Doutor, muito obrigado. Deus continue abençoando você, sua família, a sua empresa, e que o senhor continue assim como o senhor trazendo informação, nos ajudando, tanto ali nas lives, ali na rede social, quanto no seu consultório, e que as pessoas possam ter mais qualidade de vida ainda com os seus atendimentos, com o seu atendimento. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, Patrick. Eu também espero que cresça bastante aqui o seu podcast. Obrigado. Vai ficar muito famoso, vai ter um alcance muito bom. A gente está engatinhando ainda. Não, mas vai ser uma coisa astronômica, você vai ver, com certeza. Muita gente falou comigo, Patrick, eu quero assistir o de Dr. André, vai ser bom demais, vai dar audiência demais. Que bom que as pessoas têm esse carinho aqui, não só aqui em Brasília de Minas, mas todo mundo da região tem esse carinho especial com você. Eu fico muito feliz em saber que uma pessoa que veio de fora, veio de outra cidade, se torna um Brasil-minense, e que as pessoas têm esse carinho muito especial. Isso é muito bom, viu? E Brasília de Minas agradece muito. Obrigado, Patrick. Obrigado, pessoal. E parabéns pelo podcast. Fantástica iniciativa. Obrigado. E nós vamos crescer muito mais aqui. Amém. Se Deus quiser. Gente, eu agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos seguidores aqui. Eu quero pedir mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal. Você que assiste o vídeo. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. Vai lá, se inscreva. Você não vai pagar nada por isso, é de graça. E compartilhe aí com sua família. Inclusive uma entrevista, um bate-papo que nem esse aqui, é para ser compartilhado com toda a família e com todos os amigos. Agradecer mais uma vez a Drogaria Barbosa, a MG Telecom e Conecta Celular, e agradecer ao Dr. André aqui por esse bate-papo, por esse momento muito especial, abrilhantando ainda mais aqui o nosso canal. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Patrick, doutor. Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. Valeu. Até uma outra oportunidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.